Essa é a estreia do Rio Mais Agro em Foco e a gente não poderia começar de uma forma melhor do que batendo um papo aqui com Carlos Favoreto, engenheiro agrônomo, mestre em ciências ambientais e doutor em ciência, tecnologia e inovação na agricultura. Carlos Favoreto é o idealizador do conceito do Rio Mais Agro. Além de ser um empreendedor de sucesso, ele administra mais de 18 empresas e tem participação em mais de 30. Né? E nós estamos aqui num dos filhos do Carlos Favoreto, que é o Campo Olímpico de Golfe, que recebeu a primeira edição do Fórum Internacional do Desenvolvimento Agroambiental Sustentável. Carlos, muito obrigado por esse bate-papo. Essa estreia não poderia ter sido com outra pessoa. E primeiro quero te dar os parabéns por toda a tua carreira, especificamente pelo Rio Mais Água. Imagina, é uma honra estar com você, Mário. Eh, a gente idealizou, né, o Rio Mais Agro, e eu não sou apenas um idealista, eu sou um empreendedor. Então, eu penso no negócio e realizo ele. Então, o Rio Mais Agro é mais um sucesso que eu idealizei e que, para minha surpresa, ele ficou maior do que eu imaginava. Uhum. Então, eu estou muito satisfeito. Excelente. Nós estamos aqui no Campo Olímpico de Golfe, né, às vésperas aí do maior torneio de golfe das Américas, com exceção dos Estados Unidos, ou seja, América Latina e Canadá, o maior torneio de golfe, não tem comparação, é o terceiro maior do mundo, se eu não me engano, né? Terceiro maior circuito de golfe do mundo. Qual é a emoção de você ver aqui no Campo Olímpico de Golfe que, se alguém falasse há 20 anos atrás que o Brasil ia sediar uma Olimpíada e que o golfe estaria na Olimpíada, depois de 100 anos, seria uma coisa impensável. E você conseguiu realizar isso. Qual é essa emoção de estar aqui e unir o golfe ao agro? Uma emoção enorme. Uhum. O esporte golfe, ele é muito incipiente aqui no Brasil, muito restrito a clubes, e o Campo Olímpico veio quebrar esse paradigma. É um campo aberto ao público, com um padrão internacional. Então ele é tido como entre os 5 melhores campos de golfe do mundo. E ele foi projetado e construído exatamente com essa finalidade. Então a gente ia brigar aqui, depois dos Jogos Olímpicos, o PGA Latinoamérica e agora o PGA Américas, não é surpresa alguma, né? Porque ele foi projetado para isso. Campo moderno, rápido, com muitas dificuldades, bem localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E falar de campo de golfe numa matéria agroambiental tem tudo a ver, Sim. porque o golfe, ele assim, se for escolher um esporte ambientalmente correto e sustentável, é o golfe. Inclusive está no Guinness, aqui o Campo Olímpico. Sim, ele foi feito com o maior projeto de recuperação, restauração, de flora e fauna de ecossistema de restinga do planeta. Uma área que estava completamente degradada, que era uma área de extração de areia quartzosa, e a gente transformou essa área aqui no que você vê hoje, num ambiente belíssimo, e fizemos uma restauração desse ambiente usando os princípios de ecogênese. Na verdade, a gente utiliza técnicas do homem imitando o Deus Criador. Uhum. Então a gente foi colocando o ambiente, fomos plantando as árvores e tentando fazer corredores ecológicos para trazer as faunas, né? Quando eu digo fauna, não é só a mastofauna, fauna de mamíferos que a gente vê muito facilidade, desde da entomonofauna Uhum. até a avifauna. Então a gente mexeu com todos os nichos de fauna, por isso que ganhamos esse prêmio. É premiadíssimo, assim, um case de sucesso estrondoso, conhecido no mundo todo, e com o PGA América nós colocamos o Brasil no circuito mundial de golfe, que lá fora, né, nos países, principalmente do norte da América, da Europa e da Ásia, é um esporte muito popular e Uhum. muito rentável, né? Uhum. Então a gente conseguiu fazer isso. Isso só por isso já nos deixa assim muito lisonjeado, muito satisfeito. E esse foi o palco também escolhido para trazer o primeiro Rio Mais Água. Sim, não foi por acaso. Uhum. O Rio Mais Agro, a gente faz exatamente aquele conceito que eu já venho falando. Ele é um conceito que concilia as duas ciências, as ciências agrárias com as ciências ambientais, né? Concilia de forma convergente, não divergente. Então, essas duas ciências têm que caminhar juntos, né? É caminhando junto que a gente vai resolver
todos os problemas de segurança hídrica, segurança alimentar, toda a questão energética, ela vai muito em cima desse conceito agroambiental. E aqui é um exemplo de agroambiental, né? Nós temos toda essa questão de sustentabilidade ambiental, nós temos toda essa questão de tecnologia do agro, com irrigação, plantio de grama, com toda a técnica que envolve a parte hídrica e drenagem, e temos aqui a parte de restauração ambiental. E temos também a parte do homem, né? Porque a gente faz isso tudo, na verdade, obviamente a gente protege o meio ambiente, protege o que a gente chama de desenvolvimento sustentável, nada mais é que você, homem, fazer recurso, fazer uso dos recursos naturais, renováveis e não renováveis, de tal, de tal forma que as gerações futuras possam fazer o mesmo. Que gerações futuras é essa? Exatamente nós, homens, seres humanos, né, que estamos aqui dentro dessa principal cadeia alimentar. Então, assim, ele é feito para isso. Perfeito. Agora, Carlos, o Rio Mais Agro foi um sucesso. Superou todas as expectativas, mais de 18 mil pessoas caminhando pelo pavilhão, né, assistindo às palestras, mais de 200 palestras de nível internacional. Eu arrisco dizer que muitas das principais lideranças do agro mundial estiveram presentes, 15 países, se eu não me engano, né? E uma participação na internet fortíssima, né? Foram mais de 20 milhões de visualizações. Brasil e 2 milhões fora. E 2 milhões fora. E em termos de exposição na mídia, né, mais de 20 horas de televisão, ou seja, foi uma coisa muito forte, muito forte. Aí eu te pergunto, ficou pequeno o campo de golfe porque está indo para o Rio Centro. O que motivou isso? Ficou. Somando o que nós tínhamos aqui de área de exposição, sem contar estacionamento, sem contar a área de alimentação, só de exposição, nós tínhamos 1.000 metros quadrados. Nós estamos indo para a área de exposição em torno de 20 mil metros quadrados. Então, quer dizer, a gente está quadriplicando o tamanho do evento. Por quê? Porque foi uma surpresa. Isso foi. A gente tinha uma expectativa não é uma certeza. Certo. Hoje nós temos certeza de sucesso por conta do que foi gerado no primeiro foro. E todo esse feedback do que aconteceu aqui no primeiro foro nos motivou a aumentar. Então, nós estamos pensando aqui, só contando com os países do Tropical Belt, do cinturão tropical, nós estamos falando de 75 países. Desses 75, 60 já confirmaram presença. Então, a gente está aumentando demais. E aí nos obrigou, de forma responsável, a aumentar o tamanho do evento para que pudéssemos abrigar as pessoas ali e discutir, né, a importância disso. A importância é tão grande, eu vou dar aqui já de primeira mão, nós estamos dentro oficialmente como um evento preparatório para a COP30. Isso está sendo anunciado em primeira mão. A gente já sabia, mas não podia oficializar ainda. Ontem, pode oficializar, assinei o contrato ontem, a gente já tinha recebido o comunicado da organização do COP30, perguntando se poderíamos ser um dos eventos preparatórios para a COP30, juntamente com outros eventos no mundo, e a gente, obviamente, gostamos muito do convite, aceitamos de primeira mão, porque o que se discute exatamente no Rio Mais Agro é exatamente essa questão de sobrevivência sustentável do planeta, né? Quando a gente fala da sustentabilidade. Então, assim, a gente discutir de forma séria, pragmática, sem nenhum tipo de romantismo, a realidade que é, né, que nós estamos vivendo. Nós estamos falando hoje de mudança climática, nós estamos falando hoje de todo um processo que não adianta a gente ficar só de falar, a gente tem que agir, né? Então nós temos que entender como é que a gente vai encarar isso tudo e quais são as formas que a gente consegue mitigar esse efeito, né? Que é um efeito global, né, dessa mudança climática toda. Como é que a gente pode encarar isso e mitigar isso? Mitigar é reduzir esses efeitos. E somente nós, seres humanos, temos a capacidade intelectual de propor essas medidas mitigadoras. E aquelas que não puderem ser reduzidas, a gente vai ter que compensar, que são medidas compensatórias. É isso aí. Quero agradecer muito a sua participação, viu, Carlos? Eu não podia estrear de uma forma melhor. E você que está nos assistindo, eu quero te convidar para vir aqui ao Rio de Janeiro
entre 1º e 3 de outubro, você tem um encontro conosco no Rio Mais Agro, Fórum Internacional do Desenvolvimento Agroambiental Sustentável, que acontece no Rio Centro. E teremos aqui grandes estrelas, mais de 60 países participando, um Rio Mais Agro muito maior do que o primeiro. Rio Mais Agro, o melhor da nossa terra para o mundo.